Olá, eu tive um probleminha com os vídeos, tinha gravado um vídeo bastante longo e aí eu tive que interromper. Não pude enviar para vocês na semana passada. Então eu resolvi gravar hoje é domingo, as 5 características fundamentais daquilo que vai compor o que Lacan chamará de conhecimento paranoico. O primeiro elemento fundamental é o elemento da visibilidade, quer dizer, a presença da criança, né, olhando para o outro. Esse outro que vai, através da sua imagem, possibilitar à criança a apreensão da sua imagem, da imagem da criança, a imagem do seu corpo próprio. Então, na fase do espelho, em 1936, Lacan fala sobre a fase do espelho e ele vai nos dizer que é pelo olhar da criança entre os 8 e os 18 meses que a imago do corpo do outro, né, desse que dá sustentação à criança frente ao espelho, vai fundar a imagem unificada do corpo próprio para além do despedaçamento que a criança experimenta. Em 1938, Lacan vai nos falar do complexo de intrusão. Esse complexo de intrusão que ele vai situar entre os dois complexos freudianos, o complexo do desmame e o complexo de Édipo, que nós não vamos falar hoje, vamos falar mais à frente. O segundo e importante traço característico do conhecimento paranoico é a unidade e fixidez. A unidade que advém através dessa apreensão da imagem do corpo próprio, né, a partir da intrusão do semelhante, e a fixidez, que vai fundar a unidade do eu, do ego, no seu narcisismo de objeto unificado, tá? Porque a criança apreende a sua própria imagem no espelho e, ao mesmo tempo, essa imagem funciona como um objeto para ela, né? Um primeiro objeto. E também esse lugar que ela passa a ocupar como objeto para um outro, né? O esquecimento de si é o terceiro elemento. Na verdade, esse esquecimento de si é, de fato, a estrutura paranoica do eu. Negar a si mesmo e encarregar um outro é o que vai acontecer, por exemplo, no transitivismo da criança, né? O quarto elemento é o objeto do desejo. O conhecimento paranoico institui a tríade imaginária do outro, do eu, do moi, e do objeto. Esse objeto do desejo é, na verdade, aquilo que permite, né, que a criança seja tomada como objeto de desejo de um outro. O último elemento, quinto traço, é o duplo movimento. Há nessa paranoia, né, um traço de bipolaridade irredutível, porque há um só tempo a inclusão, ou seja, a fascinação e alienação na imagem do outro por identificação, e há uma exclusão recíproca, como se a criança dissesse, é você ou eu, né? Esses 5 traços desenvolvidos por Lacan de 1931 a 1951 sobre o conhecimento paranoico vão definir o que, a partir de 56, ele vai chamar de relação imaginária. Esse conhecimento paranoico, que comporta esses 5 elementos, o último traço, né, ele é o mais problemático. Sim, porque há inclusão e captura da imagem do outro, como consequência, a exclusão recíproca está ausente na paranoia. Nessas condições, 2 questões vão se colocar levantando a hipótese: psicose com delírio ou pré-psicose? Borderline ou falso self? Vamos conversar então de uma outra vez. Tchau!